Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais. Hoje falando sobre relacionamentos e como encarar talvez situações difíceis que não imaginamos. Nenhum casamento começa pensando no fim, mas quando a separação acontece, uma pergunta passa a ser essencial: como proteger os filhos durante esse processo? Mais do que o término da relação entre o casal, é a forma como essa separação é conduzida que pode fazer toda a diferença na vida de crianças e adolescentes e até dos filhos adultos. A boa notícia é que é possível atravessar esse momento com diálogo, respeito e responsabilidade, preservando aquilo que nunca deixa de existir: o papel de pai e mãe. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo a psicóloga Francisca Flávia Costa. Seja muito bem-vinda, Francisca. Obrigada. É um prazer. Francisca, muita gente acredita que a separação ela causa trauma na vida dos filhos. Isso é verdade ou depende muito da forma como ela acontece? Isso é um mito. Infelizmente, muitas pessoas pensam que a separação gera um trauma. Mas o que é o trauma? Quando que ele vai ser gerado? Quando esse filho, ele passa por esse processo de sofrimento sozinho, sem poder contar com o apoio, especialmente dos seus próprios pais. Então, a separação em si, quando ocorre um cuidado, quando ocorre realmente um olhar para esses filhos e combinados entre os pais, né? E não necessariamente vai gerar um sofrimento crônico também, né? É claro que os filhos eles vão sofrer, é inevitável, é a dor da separação, mas eles vão poder atravessar esse processo de uma maneira saudável. Mas é muito mais leve, né? Talvez Sim. para esse momento que Uhum. já é tão difícil, né? Sim. E quando o casal ele percebe que a separação é inevitável, qual é o primeiro passo? Quais são as primeiras preocupações que eles devem ter com os filhos? Bom, antes de conversar com os filhos, esses pais, eles precisam conversar entre eles sobre como vão conduzir, né? Que eles possam conduzir isso juntos, que eles possam entender o que é inegociável, o que é importante, o que eles veem como importante para esses filhos, para então levarem essa questão da separação, de preferência em conjunto, de uma maneira que esses filhos se sintam seguros, que o que acabou foi a relação conjugal, mas a relação parental, ela sempre existirá e que esses filhos, apesar da mudança, né, porque também não dá para dizer nada vai mudar, vai sim, vai mudar, porém vai mudar com cuidado, né, e que apesar dessas mudanças, os pais estarão sempre ali, Presentes, né? presentes, né, com rotina, com amor, com cuidado, com presença de fato. Então, oferecer essa segurança e essa previsibilidade, isso é muito importante para os filhos, independente da idade. Existe algum jeito mais saudável de contar essa notícia para filhos, crianças, adolescentes? Uhum. Bom, não tem receita, né? Mas porque cada caso é um caso, tem um contexto, mas em geral, o melhor é contar junto. Esses pais, eles precisam focar, né, não em detalhes. Os filhos, eles não podem ser aqueles que escutam e que se tornam os confidentes dos pais sobre os conflitos, sobre as questões conjugais. Jamais, eles não podem ter esse papel, né? Então, eles precisam saber algo referente à separação, né? Sem que isso contamine isso com muito respeito, sem que isso possa contaminar a relação parental, a relação com o pai, a relação com a mãe, né? Então esse Uhum. cuidado, esse respeito, apesar de muitas vezes ter uma mágoa, ter o conflito,
né, ter tantas divergências ali entre o casal ele tem uma responsabilidade de eles são os adultos daquela família. E eles precisam então entender que a família mudou de configuração, mas a família sempre vai existir. Né? E além de não transformar o filho em um confidente, existe algo além disso, né, que os pais não devem fazer nesse momento, não devem falar? Bom, os pais precisam preservar os filhos neste momento de dor. E não só os pais, como outros familiares também. Um cuidado importante é que o filho não fique como aquele que leva e traz informações, que os pais não fiquem perguntando para o pai ou para a mãe sobre o outro. Uhum. Um cuidado para que assuntos e decisões dos pais, né, sejam feitas pelos pais, sem ficar tentando colocar, especialmente com adolescentes, achando que o adolescente já é maduro o suficiente, já está grande, entende? Não. Ele precisa estar ali no lugar de filho. Da mesma forma que você acha saudável, que você acharia saudável, que você fosse lidar com aquela situação, se você tivesse casado, você vai lidar com aquela situação, conversando e decidindo entre os pais. Existe diferença? Com certeza as crianças sofrem bastante com a separação dos pais, tudo. Existe alguma diferença, por exemplo, entre os adolescentes na forma de encarar essa separação dos pais? Existe. As crianças, é claro que cada um tem uma estrutura cognitiva diferente, está num momento diferente, né? As crianças, elas vão apresentar, muitas vezes vão regredir alguns comportamentos, as crianças podem fantasiar muita coisa, especialmente o abandono. Especialmente achando, por exemplo, que como aquele amor entre o casal acabou, o amor entre o filho e o pai ou a mãe também pode acabar. Então, precisa ter um cuidado muito importante. Já na adolescência, o cuidado é para não envolver muito esses adolescentes, né, nesses conflitos, né? E os adolescentes, muitas vezes, eles vão responder a isso com silêncio. Não, eu tô de boa, mas aí fica mais no quarto, não quer conversar, né? E por trás desse eu tô de boa, tá difícil elaborar, tá difícil suportar isso sozinho, né? Ou então acaba saindo muito de casa, ou expressando algum tipo de agressividade, ou mesmo a mudança nos resultados, né? Na vida acadêmica ali, escolar, enfim. Então, há mudanças diferentes conforme as fases de vida, né? Isso. Não sai daí, o Saúde e Algo Mais volta já. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo Asa Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o Asa garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente.
Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre como lidar com os filhos durante uma separação com a psicóloga Francisca Costa. Francisca, a gente falou sobre a forma de encarar das crianças, dos adolescentes e na fase adulta, como que eles podem ser afetados emocionalmente? Bom, a separação por si, como a gente tem falado, ela gera uma dor. Afinal, haverá uma mudança na configuração. Então, isso também pode, isso também inevitavelmente vai gerar uma mudança, um sofrimento, provavelmente na vida adulta também. E, muitas vezes, o cuidado ali nessa fase vai ser também desse envolvimento, porque a tendência é que os filhos fiquem ali intermediando situações conflituosas. E isso gera ainda mais sofrimento. Se esses pais puderem preservar os seus filhos desse tipo de situação, isso também ameniza, ajuda a atravessar esse processo doloroso. Não importa a fase, né? Não o filho tem que ocupar o lugar de filho. Você costuma dizer que o casamento pode acabar, mas a parentalidade continua. O que isso significa na prática? Exatamente, que a responsabilidade, da parentalidade, ela estará sempre presente. E, então, o compromisso, ele precisa ser compartilhado. E os pais, eles precisam estar presentes, cuidando, sem sobrecarregar um ou outro, e sem contaminar. Mais uma vez eu uso esse termo porque eu acho que isso é uma tendência, infelizmente, pela fragilidade emocional que o ex-cônjuge, ele está passando, ele acaba se tornando ali, tendo atitudes muito imaturas. E o que prevalece é o conflito e não a relação parental. Desculpa, pode não falar. Imagina. E esses filhos, eles não podem pagar esse preço, não é mesmo? E como que a gente consegue lidar com os conflitos desse ex-casal na forma de continuar criando os filhos juntos, por exemplo, estar presente ali no momento de criação, corrigir, não desautorizar, coisas assim? Esses pais, eles precisam estar alinhados. Muitas vezes, esses pais precisam de apoio, de orientação. Precisam trabalhar as suas questões e elaborar a separação, para eles conseguirem seguir com a vida, sem carregar mágoas do ex-cônjuge, para que isso também não afete a sua relação com seu filho.
Então, esse cuidado é muito importante e esse respeito, sabendo, entendendo que não pode haver competição, que pai não substitui mãe, mãe não substitui o papel de pai. E é um privilégio quando os filhos podem ter a presença de ambos, né? Com certeza. E na sua opinião profissional, você acredita que uma separação bem conduzida é menos prejudicial do que talvez manter um casamento marcado por brigas durante a convivência e tudo mais? Sim. Veja, aqui nós não estamos incentivando nenhum tipo, né, como se fosse a solução de todos os conflitos, a separação, né, e a gente considera cada contexto. Porém, os filhos, quando vivem num ambiente com estresse crônico, ou seja, com conflitos, com brigas o tempo todo, eles começam a ficar em alerta e não saem mais desse tipo de situação, de desconforto emocional, e começam a entender que relacionamentos, que vínculos são marcados por brigas, são marcados por ansiedade, por insegurança, por instabilidade emocional. E aí é isso que você vai, né, indiretamente ensinando para o seu filho sobre relacionamentos, né? E esse filho, então, ele vai ficar com aquele sistema de alerta sempre ligado. A paz começa a virar uma novidade para a pessoa, né? A guarda compartilhada ainda gera muitas dúvidas. Como que ela funciona na prática? Bom, a guarda compartilhada, ela não é a mesma coisa que dividir 50% do tempo com pai, 50% do tempo com mãe, não. A guarda compartilhada é você compartilhar as decisões mais importantes do filho entre os pais, né? Respeitando, e aí falando mais da minha parte, né, emocional, respeitando e sempre introduzindo, trazendo esse pai, trazendo essa mãe. Se você está ali participando de algo ou promovendo algo que possa trazer, incluir, para que seja sempre marcado por os momentos importantes do filho, sejam marcados pela presença dos dois. Com certeza, né? Que o filho seja o verdadeiro protagonista, né? E não, às vezes, a briga dos pais. O Saúde e Algo Mais volta já para falar um pouco mais sobre criação dos filhos e separação. Não sai daí. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Saúde Algo Mais está de volta hoje com a psicóloga Francisca Costa. Francisca, continuando o nosso papo, né, sobre a criação dos filhos durante esse momento difícil da separação, quando que os pais devem procurar uma ajuda especializada quando eles estão vendo que a separação é um caminho inevitável? Bom, eles podem procurar ajuda a qualquer momento, entendendo que é um momento muito importante e é um momento difícil. Por mais que para um ou para outro, ou para os dois, já esteja certo que essa é a decisão, né? O processo, ele é difícil, ele é longo e ele precisa ser muito cuidadoso, especialmente quando envolve filhos, né? E afinal de contas também, o cuidado, ele é um respeito com toda a história que ficou para trás, esse ciclo que está se encerrando, mas, né, um cuidado com essa história que aconteceu. Enfim, então, a qualquer momento. E eu acho que é muito importante mesmo buscar esse apoio, essa orientação, seja também para os filhos, seja uma terapia de casal ali para alinhar isso, mesmo que seja para uma separação. É um cuidado importante. E também percebendo alguma mudança no padrão de comportamentos, de algum sintoma dos filhos, né? É importante procurar ajuda. Às vezes a separação, eu acredito que em sua maioria ela gera uma culpa nos pais. Muitos pais tentam compensar essa culpa, às vezes trazendo presentes, tentando compensar a criança de alguma forma. Esse comportamento pode ser prejudicial? Sim, pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque vai prejudicar a educação. Toda criança, todo adolescente precisa de limites, né? Precisa se sentir frustrado também. Precisa entender o tempo de cada coisa. Então, ele não pode acabar sendo influenciado, né? Entendendo que a partir disso tem algo bom, algo a mais que ele vai ganhar de um ou de outro. Então, isso também precisa ser conversado, alinhado, porque o limite precisa estar dos dois lados e a educação caminhar junto ali, os pais falando a mesma língua. Após um divórcio, existe a possibilidade de novos relacionamentos, né, dos pais. Como que a gente pode apresentar um novo relacionamento aos filhos sem que isso gere aquela questão de insegurança, a questão da substituição, do abandono? Isso é muito importante. Acho que o primeiro ponto a se pensar é o seguinte: será que o meu filho, ele já está pronto? De alguma maneira, ele já atravessou esse período da separação?
não existe um tempo certo, né? Esse tempo é muito pessoal. Uhum. Elaborar esse luto, digamos assim, da separação é muito pessoal. Mas a gente precisa respeitar esse tempo, a gente precisa conversar, entender esse período de adaptação, né? E incluir essa pessoa aos poucos e trazendo muita segurança de que será uma pessoa a mais e não uma substituição de ninguém. E depois que você acompanhou tantas famílias, né, de uma forma profissional, qual é o maior aprendizado que você teve quando viu aquela separação bem conduzida? Que esse cuidado da família, né, é algo especialmente importante e que gera um amadurecimento, né, e que gera sim sofrimento, mas que é possível atravessar esse processo permanecendo uma família unida, né? Uma família que mudou a sua configuração, mas que ela continua sendo a base, o esteio daqueles filhos. E, na sua opinião, o que mais os filhos precisam sentir dos pais durante esse processo da separação? Eles precisam sentir sua presença, o respeito pelo seu pai e pela sua mãe. Eles precisam sentir estabilidade emocional, previsibilidade, entendendo um pouquinho do que vai acontecer, de como vai acontecer e a segurança de que estarão sendo cuidados por ambos. E, de uma forma prática, qual conselho você daria para aqueles pais que estão iniciando esse processo e querem preservar a saúde mental dos filhos? Bom, para que conversem, busquem ajuda sempre que necessário, buscar ajuda, buscar apoio psicológico, por exemplo, não é sinal de fracasso, muito pelo contrário, é um sinal de cuidado, né? É um valor importante você cuidar dos seus filhos e você poder, eu falo sempre, né, como as pessoas se preparam para casar. E lógico, ninguém está preparado, ninguém espera se separar, mas quando isso acontece, quando isso é necessário, é preciso também se preparar para se separar. Então, sem ter atitudes impulsivas, amadurecendo bem essa decisão, né? E então, tendo condutas coerentes com aquilo que você busca, sempre prevalecendo qual é a necessidade dos meus filhos e não aquilo que é melhor para minha dor. Então, eu vou olhar sempre e estar sempre atento com esse cuidado. E para a gente encerrar, qual mensagem você deixa para os pais separados que continuam nessa missão que é cuidar dos filhos? Bom, a mensagem que é para todos os pais, né? Estarmos, e eu também, né, que sou mãe, eu me coloco nessa também, né? O quanto os nossos filhos precisam de pais emocionalmente saudáveis. Estando separados, estando juntos. Então, é assim, é o primeiro passo para nós ajudarmos os nossos filhos a também serem emocionalmente saudáveis. Se tornarem adultos saudáveis, Se tornarem, isso. Francisca, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer te receber aqui. Obrigada, foi um prazer também estar aqui falando desse assunto tão importante. Hoje nós falamos sobre um assunto delicado, mas que faz parte de muitas realidades familiares. O fim de um casamento não precisa ser um período tão mais difícil, cheio de conflitos, brigas. Ele pode sim ser conduzido da melhor forma para que os principais interessados não estejam envolvidos em tanto sofrimento. O Saúde e Algo Mais fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube.